Fala aí, bicho, tudo bom? Tudo tranquilo com você? Hoje é segunda-feira, tô sem relógio aqui, mas são 19 horas. E você tá no Fala aí, bicho. Eu me chamo Johnny, eu sou advogado, sou servidor ambiental no ICMBio, mas já ressalto que eu não falo pelo ICMBio aqui. Eu sou pesquisador em Direito também na UNB, no GERN, um grupo de pesquisa em Direito Ambiental. E eu também apresento o Fala aí, bicho. Então, eu espero que vocês gostem da conversa de hoje. Nós vamos conversar com o Walter Patrial. E ele é um fotógrafo que, cara, tem várias fotos sensacionais, que manda muito bem nas fotografias. E eu acredito que está rolando um fenômeno que as fotografias estão extremamente realistas hoje em dia, que, cara, salta aos olhos, assim, sabe? Então, vai ser bacana a gente ter essa vivência com o Walter e conversar um pouco com ele sobre, né, que diferentes da fotografia. Então, eu tô bem ansioso. Vamos lá, pessoal, para essa conversa. Opa, boa noite, E Walter. aí, como é que você tá, meu querido? Tô Tranquilo? ótimo, e você? Tá me vendo, Bom ouvindo legal? demais. Tranquilo? Ah, Alto e perfeito. bom som. Perfeito. Eu já passei os recados iniciais, então a gente já Uhum, pode ir direto para a conversa, tá bom? O pessoal que está entrando agora legal. que perdeu, já se Uhum, quiser dar uma voltar no vídeo, fica à vontade mais tarde. É, Walter, como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Tranquilo. Tá? Você tá no Ansioso para Brasil? voltar pro Pantanal. Eu tô no Brasil, tô. Você tá em que Tô em Campo local agora? Grande. Porque você falou que tinha uma questão de fuso horário e algo do Tem uma tipo, né? diferença. Aqui nós temos uma diferença de uma hora a menos, né? Sim. Aqui agora são 18 horas e 2 18 minutos. horas? Ah, É, é bem mais cedo aqui. A gente tá hora de Brasília, 17 horas em ponto. é, mas é É, tranquilo, tranquilo. sim, sim. Walter, como começou essa sua. De onde surgiu essa sua paixão por fotografia? E em que momento essa paixão por fotografia se aliou à fotografia ambiental? Johnny, cara, eu acho que a fotografia ela sempre existiu, né? Eu sempre tive aquela paixão pela fotografia, só que na época um jovem, um adolescente ou uma criança não tinha acesso a uma máquina, a não ser Sim, quando os seus pais davam uma câmera na sua mão para falar, vai lá e faz uma foto nossa, né? E sim, era um momento de encanto. Então nessas horas você tinha que aproveitar o máximo que você podia. Então eu sim, acho que desde criança eu sempre fui muito aficionado com essa questão da imagem. sim. Recentemente eu descobri que eu tenho dislexia, Vixe! então, então eu como dislexo, eu dava muito mais valor às imagens do que aos textos. Sim, Sempre foi assim, né? Então quase tudo que me chamava muito a atenção tinha mais relação com imagem do que com texto. sim, Hoje eu aprendi a estudar novamente usando os PDFs, os leitores de PDF. Enquanto eu estou editando vídeo ou editando filme, eu ponho a coitada da Raquel para ler os PDFs para mim, né? E sim, aí com isso eu voltei a estudar. Então isso sim, para mim foi uma grande descoberta. Mas a fotografia ela sempre teve presente. Na época da faculdade, eu fiz algumas matérias relacionadas à fotografia. Né? Eu comecei estudando química na UEL, em 80 e não lembro mais. Em 80 e alguma coisa. Depois sim, eu fui fazer engenharia civil e sim, sempre estudando, sempre lecionando, quando eu entrei na faculdade, eu virei professor de física, né? Sempre ministrando aulas de física, mas assim, eu não me considerava um professor. Eu achava que em algum momento, eu ia ter uma outra profissão. sim, No entanto, eu sou professor até hoje, né? Até hoje eu dou aula, faz 30 e poucos sim, anos eu continuo dando aula. Então eu tive que assumir essa ideia de que eu sou um professor, né? Junto com a fotografia. E aí, aos poucos, a fotografia foi ganhando corpo, eu fotografava para poder passar tempo, fotografava para sair um pouco dessa coisa do estresse da sala de aula.
Em Sim. determinado momento eu tinha muitas aulas, eu cheguei a ter 50 aulas na semana e a coisa era Nossa. extremamente estressante. Eu saía cedo e voltava só de noite para casa. Eu não via os meus filhos, né? Eu passava o dia inteiro dentro de uma escola. Sim. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. E de uns 15 anos para cá, eu retomei, eu comecei a estudar novamente a fotografia. E foi justamente naquele período de transição da película para digital. Uhum. Então eu fotografava de película, passei a fotografar de digital e tive que reestudar, eu tive que me reinventar. E isso Sim. para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Porque eu aproveitei o que eu sabia, né? E acompanhei o desenvolvimento da tecnologia digital. Hoje eu me dedico, acho que 60%, 70% do meu tempo para fotografia de animais, de natureza, de vida selvagem, de viagens fazendo expedições, e somente 30% a uma escola, né, que eu Uhum. ministro aula. Eu já estou nessa escola há 20 anos, então eu não vou deixar eles tão cedo assim, não. Sim. E você mencionou a questão da película e do digital. Muita gente antigamente, mas não sei se isso já foi superado, falava, tinha um certo preconceito com o digital, né? E falava que a película era melhor, que até a questão de filmagens mesmo, né? Tinha os filmes Uhum. que em película eles ficavam com a imagem mais nítida. Mas hoje, com a evolução da fotografia digital, você acha que o digital já superou a película? Como é que tá esse campo? John, eu acho assim, a gente não tem como a gente fazer um retrocesso. É Sim. impossível a gente caminhar para trás. A tecnologia está aí e a gente precisa utilizar, né? Eu vejo muita gente falando mal, né? Não é que falando mal, mas é, a, a fotografia digital proporcionou a manipulação da imagem, que isso aí não é mais fotografia, né? A gente precisa entender, diferenciar o que é uma manipulação, que eu digo entre aspas, saudável, que mantém as características de uma imagem, né, da sua captura, de uma manipulação onde você trabalha, que é chamado de arte digital. Existe arte digital no mercado, estão sendo comercializadas a preços absurdos, né? Uhum. Alguns milhões de dólares por arte digital. Então, Sim. o que eu quero fazer? Eu quero fazer fotografia, eu vou fazer um tratamento. Antigamente você tinha os laboratórios, onde se tratavam essas imagens em laboratórios e faziam, né, coisas que até Deus duvidava, né? Sim. Bressan, por exemplo, né, ele fazia marcações no seu negativo e mandava para o seu laboratorista, falava, eu quero mais contraste nessa região eu Sim. quero mais luz, para dar mais ênfase no que eu estou querendo mostrar. Então já tinha uma manipulação, mas ele não alterava elementos físicos, por exemplo, de pôr ou tirar coisa da foto. Sim. Só que ao longo da história, a gente sabe que lá, por exemplo, nos anos 30, nos anos 40, né, e depois com a Grande Guerra, né, tiveram inúmeras fotografias que ficaram famosas que foram manipuladas. Que eles Sim. literalmente tiraram elementos daquelas fotos e colocaram outros. Sim. No entanto, era foto de película. Então eu acho que a gente precisa ter uma distinção. O que eu quero obter com a minha fotografia, até onde eu quero chegar. Eu estou fotografando onça pintada no Pantanal. Eu não posso fazer uma onça azul, né? O Walter está usando Sim. droga, cara. Ele viu uma onça azul, não pode. Sim. Né? A onça do Walter, ela é tão contrastada, ela tem tanta cor que ela ficou estranha, ficou esquisita. Uhum. Então, peraí, se eu estou fotografando vida selvagem, eu tenho que ter um mínimo, né, de saber. Falar, bom, essa daqui é uma arte que eu vou colocar na parede, então essa aqui eu vou mudar algumas características, essa aqui não. Essa aqui vai para um documentário, essa aqui vai para uma revista que fala sobre onça pintada. Uhum. Então eu posso fazer as duas coisas, né? É, e isso eu acho que é entrar nesse mundo digital. Coisa que lá na película também faziam, mas era muito mais custoso, era é, muito mais caro para se fazer tudo isso daí. Ninguém, não era todo mundo que dominava, né, a arte dos laboratórios, mas a gente sabe que era feito. É, de fato, houve uma democratização de tudo, né?
E aí a gente perdeu vários parâmetros atualmente, né? E mas pensando assim, porque hoje em dia todo mundo tira foto, né? Todo mundo tem um celular com uma câmera super potente lá, que nunca teria há uns 10, 15 anos atrás, Não, com e, certeza. e todo mundo tira foto. E qual a diferença, a maior diferença que você vê da fotografia ambiental para a fotografia do dia a dia, para a selfie que a gente tira? Fotografia de ambiente, né? Eu falo em De questão assim vida de selvagem, isso. Tá. Na verdade é assim. Hoje a gente tem celulares que tem algumas câmeras, né? Com zoom e etc. O celular é a primeira ferramenta que você vai ter, né, de fácil acesso para começar a estudar fotografia. Então Uhum, tem gente que às vezes me manda mensagem: Walter, que câmera que eu devo comprar para começar a fotografar? Eu falo: você já fotografa? Não. Você tem celular? Tenho. Então você tem uma câmera fotográfica, começa por ela, né? Ela tem o modo Pro. Hoje, se falasse há 3 anos atrás, não era todo mundo que tinha. Mas hoje, praticamente todo mundo tem um celular com o modo Pro. Entra no modo Pro e você vai ter lá abertura, velocidade e ISO, que toda câmera fotográfica tem. Então você pode começar a estudar usando o seu próprio aparelho celular. Eu posso ir para a natureza fotografar animais com o meu celular? Pode. Talvez você não vai conseguir um close de uma onça, você não vai conseguir um close de um jacaré, você não vai conseguir uma ave em voo, mas você vai conseguir belas paisagens, você vai conseguir foto de plantas, né? De pode ter uma pancada de coisa que dá para você fazer, foto de inseto, né? sim. Foto de algumas aves que permitem aproximação. Walter, mas eu queria fotografar um gavião e não consegui, porque ele só fica lá no topo da árvore. Você vai precisar de uma tele. Aí é onde entra um outro tipo de equipamento, Sim. né? Mas o fotógrafo de celular, ele vai conseguir, ele vai acabar com a vida do fotógrafo que utiliza equipamentos mais caros, uma DSLR ou uma Mirror? Não, não vai. Eu não tenho medo desse mercado. Eu comecei a fotografar velho. Hoje eu tô com 50, né? Velho que eu falo assim, eu comecei a fotografar há 15 anos atrás. Tem cara que tá no mercado e começou a fotografar aos 20, Sim. né? Então eles têm uma bagagem muito maior que eu. Eu demorei para sair a campo. Mas eu não me sinto intimidado com isso daí, né? Meus equipamentos eu nunca ganhei de ninguém, eu tive que correr atrás, então eu tive que fazer justamente esse caminho. Começar de uma câmera simplesinha e buscando novos equipamentos e aos poucos ir conquistando coisas, né? Até chegar aonde eu estou agora. Perfeito. E tem uma coisa assim que eu acho bem interessante na fotografia, e ainda mais essa de animais, de fauna, flora, é porque você acaba tendo um hobby com isso, né? Porque você viaja, tem toda uma experiência, que você vai entender aquele lugar até para fotografar melhor. E como é isso para você? Eu penso assim, né? É, eu não sou biólogo, mas hoje eu tive que aprender muita coisa da biologia, né? Sim, Comportamento animal, né? Muita coisa da geografia para entender, né, as sazonalidades e vai por aí afora. Então tem muita coisa que eu tive que literalmente sentar a bunda numa cadeira para estudar. E fotografia é isso daí, né? Eu tenho que estudar que equipamento que eu tenho para eu entender quais são os limites que ele vai me oferecer, né? Para eu saber até onde eu posso chegar. Eu tenho que entender o que eu estou querendo buscar com a minha fotografia. Se eu quero buscar uma paisagem, que paisagem que eu quero? Eu quero paisagem de outono? Então, que período que eu tenho que ir lá para conseguir as folhas alaranjadas, avermelhadas, né? Eu quero pegar o rio seco. Então, eu tenho que estar estudando tudo isso daí. Que animais que eu vou encontrar pela frente? Eu vou encontrar um jacaré, uma anta, né? Cara, tem uma pancada de coisa. Eu estou falando só os mais corriqueiros, né? Mas eu preciso ter
ter uma ideia de qual é o comportamento deles. Hoje mesmo me perguntaram, Walter, eu quero fotografar tucano. Só que os tucanos são muito ariscos. O que eu posso fazer para conseguir uma boa foto de um tucano? Ou você vai a um local onde eles já têm os animais que têm essa habituação, ou seja, eles não têm medo, né? Aqui no Pantanal nós temos uma fazenda, né? A fazenda da Joana, fica ali em Miranda, eu já lembro o nome, chama Aguapé, tá? Pousada Aguapé, fantástico. Os tucanos vêm a menos de 2 metros de você, 1 metro de você. Você faz fotografia com o celular. Só que, por exemplo, os tucanos, né, ele tem um hábito de percorrer, fazer todos os dias o mesmo percurso, procurando alimento. Então, se você sabe que ele passa entre 4 horas da tarde e 5 horas da tarde ali naquela árvore ali, cara, é só você sentar a bunda num banquinho, ficar mais ou menos, né, escondido, que você não vai ficar dando, né, a carona para ele, e ele vai voltar ali, você vai fazer uma boa foto. A fotografia de vida selvagem é isso daí. É você estudar, é você ter paciência para conquistar aquilo que você está querendo. E aí vem a questão da vivência. Por que vivência? Porque você vai perguntar para o cara da fazenda se ele viu algum bicho que passou ali dentro das espécies que você está querendo fotografar, ou está querendo filmar. E aí você vai conversar com ele, vai ficar sabendo coisas da região e vai por aí afora. Quer dizer, não é só uma simples foto, né? Você acaba vendo muito mais coisa, cara. É muito mais interessante, é muito mais abrangente tudo isso daí. Sim. Realmente, você agora mencionou essa questão dos tucanos, e eu lembro que eu morei em chácara até, se não me engano, meus 13 anos. E a gente eu lembrava que tinha 2 hábitos, assim, que as araras, elas sempre andam, no mínimo em bando, né, em 2 ararinhas. Não sei se é o macho e a fêmea, e elas realmente passam em um determinado horário, assim, né? Sempre no... E eles têm, cara. Os animais, eles têm uma periodicidade, eles costumam fazer o mesmo caminho, né? Por exemplo, já aconteceu várias vezes, né? Lá no Jofre, é comum acontecer isso daí. Já falaram aqui, deu super certa a dica, o Cris falou aqui, ó, deu super certa a dica. E é bem isso mesmo, né? Você espera o animal e ele vai e aparece para você. No Jofre, às vezes você pega um piloteiro, né, um guia, e ele fala assim, ó, vamos colocar o barco mais para cima, que a onça saiu aqui, no barranco, e ela deve aparecer mais ali na frente. E aí você fala, pô, mas como é que o piloteiro vai saber aonde que a onça vai aparecer? Depois que ela entrar no mato ali, ela tem 1 milhão de possibilidades para ela ir. Pois a gente para onde ele falou e a onça sai lá. Você fala, ele é adivinho. Esse cara sabe o pensamento da onça. Não, ele não sabe. O problema é que ela faz praticamente todas as vezes o mesmo roteiro dela. Ela está caçando, ela tem uma rota, né? Ela tem uma rota que ela vai fazendo para procurar a presa dela. Então ela passa todos os dias por ali, né? Praticamente sempre no mesmo horário. E isso é interessante. Animais têm comportamento dessa forma. Eles são territorialistas. Então você tem que saber como que se comporta cada um deles. E fica muito mais fácil de ser fotografado desse jeito. Sim. Agora que você mencionou também, eu lembro que um tempo atrás eu fui trabalhar em uma unidade de conservação que mexia com tartarugas, né? E você acaba tendo que conhecer, né, o hábito da tartaruga, porque a tartaruga, só a fêmea volta para a terra, né, depois que elas nascem, e elas só voltam para desovar, né? E nesse período tem até um nome que eles chamam que é a tartarugada, que é você ir à noite, andar na praia, procurar tartarugas, né? Porque é justamente o período que elas estão voltando, né? Sim, e às vezes você pega umas colocando os ovos mesmo, e esse período que elas estão colocando os ovos é o melhor período para você anilhar as tartarugas. Anilhar é colocar uma identificação para aquilo. E anilhar e fazer todas as medições que você tem que fazer com ela, porque ela está em um período de transe, assim, ela não vai se mexer, não vai ser agressiva, porque a tartaruga não é tão bonitinha assim, e o bico dela é muito afiado.
E para que locais assim você já viajou Johnny, fotografando? eu já tive assim, logo que eu comecei a mexer com o negócio das expedições, isso foi em 2013, tá? Uhum, Em 2013 eu tive uma busca louca que eu queria fazer expedição. E aí uhum, eu comecei a buscar Patagônia, depois de Patagônia busquei Peru, Bolívia e fui fazendo. Aí fiz com Marcos Broto, eu fiz Finlândia, né? Fomos uhum, para Noruega em uhum, busca de aurora boreal. Foi uhum, uma viagem fabulosa. Depois eu fui para os Emirados Árabes, depois eu fui para a África e uhum. assim buscando cada vez mais coisas. Eu queria ter experiências, vivências, né? Sim, E, cara, eu tinha deixado o Pantanal aqui do meu lado. Eu estava buscando um monte de outras coisas, um monte de outras situações, né? Aquela história do a grama do vizinho é mais verde que a minha. sim, E o Pantanal estava aqui, cara, aqui do meu lado. Aí eu falei, pô, vem gente do mundo inteiro fotografar onça e eu tô querendo fotografar outras espécies. Será que não é hora de eu firmar o pé, né, aqui no Pantanal, que eu já conheço, que eu tenho vivência, né? Afinal de contas, eu vim para o Mato Grosso, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais vieram do Paraná para cá, né? Não era nem dividido o estado ainda, sim. era só Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Eu fui morar na Amazônia, morei uma época na Amazônia. Falei, cara, eu estou buscando outros países, outros animais, outras faunas, sendo que eu tenho uma fauna riquíssima no quintal da minha casa. Sim. Falei, larga a mão de fazer expedição para fora e vamos fincar o pé aqui, né? Então, de uns 3 anos para cá, de uns três anos para cá, 4 anos, eu passei a fazer expedição pro Pantanal. Eu trabalho especificamente fotografando animais de vida silvestre do Pantanal. É óbvio que eu faço Peru, Bolívia, porque são bem próximos aqui, né? E eu acabo gostando demais também dessa parte de altitude. Então, eu acho que é interessante. E não custa, não é um tour tão caro assim, né? Peru e Bolívia. Sim. E Mas como funciona? pode falar, pode falar. E como funciona normalmente essas expedições? Juntam uma galera de Eu tento levantar fotógrafo? um grupo, né? Um grupo de fotógrafos, não só fotógrafos, que eu já tive pessoas que viajaram comigo só para observar. Né? Uhum. Pessoas que foram com binóculo no peito e falaram, cara, eu só quero ver, eu não quero Sim. fazer registro. E o mais engraçado de tudo é que essas pessoas depois falam assim, Walter, tem como você disponibilizar um vídeo, alguma coisa que você fez para a gente poder ter de arquivo? Claro, porra. Depois eu monto algum vídeo, alguma coisa institucional e mando para eles. Né? Ó, já perguntaram aqui, melhor período para fotografar o Pantanal? O ano inteiro é legal fotografar o Pantanal. Tá? O ano inteiro. Você tem baixa temporada e alta temporada, mas isso daí é só para questão de turismo. Agora, a paisagem é belíssima de qualquer período do ano. Período seco, período cheio, né? Tudo tem o seu glamour. Então, acaba juntando, cara, um grupo de pessoas e eu viajo com eles dando instruções fotográficas. Eu não vou simplesmente conduzindo, porque eu não sou guia. Eu passo a ser um líder de grupo, tá? Uhum. É errado alguns falarem assim, eu monto e eu vou guiar o pessoal. Não, você é guia. Não, eu não sou guia, então você não pode guiar. Você é líder de grupo, você está conduzindo o pessoal. Você está Uhum. viajando com eles, né, liderando esse grupo e dando as suas instruções, que é o que eu faço. Quando eu chego num local, eu contrato um guia local que vai Uhum. falar sobre aquilo lá. E aí Sim. eu continuo dando as minhas instruções fotográficas. Sim. Vão profissionais? Já foram alguns profissionais comigo, mas não é o meu público-alvo. O meu Uhum. público-alvo são apaixonados por fotografia. Fotografia de natureza, fotografia de fauna e flora. Né? Sim. Mas não são profissionais.
Tá. Só esclarecendo aqui, você falou muito do Brasil ter belezas riquíssimas, né? A Maurisélia Uhum. que fez a pergunta para você é uma lenda do ICMBio, é chefe da Rebio Atol das Rocas, uma das rebios mais lindas do Brasil. O pessoal aqui tá te elogiando bastante também. Pessoal, fique à vontade para perguntar aí pro Walter. E também aperta o coraçãozinho aqui, que é importante para aumentar nosso engajamento e tudo mais. E compartilha, chama mais gente para live. E chama mais coleguinhas para cá. Tá, outro ponto Ah, que é bastante interessante para mim, até porque eu uso aqui, porque, por exemplo, se você olhar a arte de divulgação nossa, a gente usa elementos de fauna, né, de fotografia mesmo. uhum. Tipo, a pessoa tirou uma foto das penas, né, de uma arara, a gente usa isso como elemento de design, né. Cara, ultimamente as imagens estão tão nítidas que parece que a qualquer momento a imagem vai saltar na sua cara e Vai. vai falar: que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu nesse meio É, período aí que a gente saiu de umas imagens assim que às vezes a imagem do celular é, não sei, cara, é fabulosa, né? É é fabulosa. fabulosa. Não, eu acredito assim. Eu acredito assim, tem que voltar para o Espírito Santo. Eu já dei algum curso, fui 2 vezes no Espírito Santo trabalhar com um curso lá. É, Pedra Azul, fazendo. Ó, o Vitor de Portugal assistindo a live aí, ó. Valeu, Vitor. Cláudio de Abraço. Brasília, tem uma galera aí. Sim. É, eu acredito assim, Johnny. Os equipamentos, eles estão evoluindo numa velocidade muito grande. E nós Sim. estamos tendo, né, com essa evolução, acho que acaba diminuindo o valor de aquisição. Então, mais pessoas estão tendo acesso a bons equipamentos, né? Sim. Antigamente você falava de comprar uma lente, uma tele, né, era um preço absurdo. Hoje mesmo, eu conversando com o pessoal que vai viajar comigo agora dia 10 para o Pantanal, né, eu passei algumas dicas de lente. Lente da Sigma, que não é nenhuma top no mercado, mas que hoje tem uma relação custo-benefício muito boa. Né? Então você consegue ter uma nitidez excelente, né, com um custo bem baixo. Então não há necessidade de você ter uma lente hoje, né, de US$ 5.000, US$ 6.000 para você fazer a foto que você tanto sonhava. É óbvio Sim. que tem diferença entre uma lente de US$ 1.000 e uma lente de US$ 5.000. Não, Sim. não, não existe ingenuidade nesse assunto. Né? Mas hoje em dia, essa de 1.500, de US$ 1.000, ela tem uma nitidez boa, uma nitidez, né, que fica algo é, encantador, Uhum. principalmente para o mercado digital. Tá? Quando fala de dólar, lasca a vida do fotógrafo. Não, com certeza. Mas nós não vamos falar disso aí, não. Larga a mão. Senão eu vou entrar no meio da política, aí é outra coisa. Política, É, economia, a ideia hoje é falar de fotografia. tá perfeito. O Guilherme falou que estamos aqui de Corumbá, capital do Pantanal. Eu queria. Você já demonstrou assim que dos biomas brasileiros, o Pantanal parece que é o seu preferido, né? Eu adoro o Pantanal. Né? Ele é muito rico. Mas eu já fotografei, eu já fui para a região de Mata Atlântica, já fui para a região de Caatinga, já fui para a região de Serra, né? Eu acho que eu conheço praticamente todos os 5 biomas do Brasil. Uhum. Mas, cara, não tem como, né? É como se fosse uma paixão. É uma paixão. Sim. Eu, quando falo da fauna do Pantanal, me enche a boca, né, cara? Aquela coisa do. Você fica contando os dias para saber quando é que você vai voltar. Então não tem como, cara. Sim. Sabe igual fazer esporte radical? Sim. O cara que faz esporte radical, o final de semana que ele não vai, a Sim. adrenalina dele, né, para sentir aquela emoção, parece que consome o cara. Quando eu marco uma expedição Pantanal, eu começo a contar os dias para saber qual onça que eu vou encontrar, se eu vou encontrar uma onça nova, se vai estar com filhote, se não vai estar com filhote, né? Sim. Quem que eu vou encontrar lá no Rio dos Amigos, né? Porque tem vários amigos que também fazem expedições para lá, né? Os Sim. donos de pousada que a gente acaba conhecendo, tendo amizade, né? Um grande amigo, Ailton Lara.
Jaguar Sim. Camp, Ricardo do Jaguar, né? Uhum. Então, cara, tem uma pancada, Andrezinho, né? Então Uhum. você começa a falar, você fala, putz, quando que eu vou encontrar com esse pessoal de novo? Sim. Então, ir para o Pantanal para mim não é só simplesmente ir lá para fotografar e voltar para casa. É viver um momento lá, Sim. né? A fotografia tem muito disso daí, tem mais coisa envolvida. É, Então, igual o Guilherme falou, tem a região de Corumbá, Serra do Amolar. Cara, é impossível você ir na Serra do Amolar e falar assim, eu vou ali fazer uma foto e voltar para casa. Não, você vai lá porque você vai vivenciar aquele momento, cara. sim. Né? É fabuloso. É uma experiência meio antropológica, assim, né? Uma coisa. Com certeza, cara. Porque Com você vai certeza. sentir. Você vai acabar sentindo o ambiente. Até para você fotografar melhor, né? E sua Uhum. paixão são onças, né? Inclusive, eu vou fazer uma adenda aqui, porque faleceu aqui acho que foi ontem, né? Um dos maiores. Foi exatamente. Um Peter dos Kraus. maiores. Você pode falar o sobrenome dele? Que É Kraus Júnior. Crouch, né? Ele foi um dos maiores protetores das onças, né? No Brasil aqui. Tiveram Ele vários foi, na verdade, o projetos. primeiro, né? Foi o primeiro cara a pesquisar realmente onças no Brasil, foi o Peter. Eu não conheci ele pessoalmente, infelizmente. Eu troquei várias mensagens com ele. Inclusive, o ano passado, quando ele esteve aqui no Pantanal, em agosto, né, eu cheguei a conversar com ele por mensagem. Ele passou aqui por Campo Grande, mandou mensagem. Sim, Quando eu fui responder, que eu respondi a mensagem, ele já estava já chegando no Rio Grande do Sul, né, mandou sim, um áudio para mim e tudo. sim, Num grupo de pesquisadores, né, que eu como fotógrafo, tô lá, né, sapiando, porque os caras têm um papo sério de onça lá e eu sou apenas um fotógrafo, de vez em quando, sim. né, às vezes a imagem acaba auxiliando em alguma coisa, mas eles têm uma outra pegada, né, Uhum. e eu conversei algumas vezes com ele. Infelizmente, infelizmente, o Covid levou Peter, né? Mas ele deixou um legado gigantesco aí para nós. Agora resta a gente dar continuidade a isso daí, né? Não pode deixar morrer o legado dele. Sim. E a Zelinha falou aqui de novo, entendo bem o que você está falando sobre a paixão por um lugar versus imagem a serem captadas, é todo um contexto. E agora, um tema que é muito assim, muito caro para a gente aqui do Falar e Bicho, é a questão o momento em que você une a sua fotografia com a conservação do meio ambiente, com a forma que você comunica o meio ambiente e todo esse processo de entendimento que tem nas pessoas, que, cara, a partir do momento que você vê uma imagem ali de uma onça toda linda, você não vai querer ver aquelas imagens horríveis de pessoas matando onças, né? Porque você levou uma proximidade, você conseguiu se aproximar ali das pessoas, né? Como é que você enxerga esse processo de comunicação da fotografia? Eu acho que a fotografia, eu falo o seguinte, eu sou um porta-voz da natureza. E a minha comunicação é através da imagem. Eu tenho que transmitir, né, perdão, esse apelo da natureza através da imagem. Então eu preciso fazer uma foto bonita, eu preciso mostrar a natureza na sua essência para poder sensibilizar as pessoas. Se eu consigo fazer com que a pessoa, né, tenha algum tipo de sentimento olhando a foto, olhando um vídeo, pronto, eu conquistei essa pessoa. Então a minha função é essa, é fazer com que ele tenha amor sem estar lá, olhando uma foto ou vendo um vídeo. Eu tenho que provocar essa emoção nele. Só depois eu posso falar da conservação. Né? Uhum. E é complicado a gente falar da conservação sem pensar que existe um conflito entre o homem do campo, o homem que está lá diretamente em contato, né? Uhum. E as condições econômicas que ele precisa suprir. O cara que ele tem, por exemplo,
ele cria, não estou falando um grande pecuarista, mas eu estou falando um fazendeiro que tem algumas cabeças de gado. Se uma onça vai e mata uma cabeça de gado, ele não vai simplesmente pensar, ah, tadinha da onça, ela precisava se alimentar. Ele vai ficar puto da cara, ele vai querer matar o animal porque comeu uma res dele. E aí você vai criticar simplesmente essa pessoa. Mas ninguém pensa, por exemplo, que existe corredores ecológicos, né, que deveriam ter. Esse fazendeiro, será que ele está lá? Como que ele chegou ali naquela posição? Alguém simplesmente vendeu uma terra para ele, ele comprou acreditando que ali fosse ser o futuro dele. Talvez essas demarcações tinham que ter sido feitas antes, né? Locais de preservação, áreas de cultivo, de criame e vai por aí afora. Então é complicado essa parte que envolve, né, o ser humano, a questão financeira. É muito complicado isso aí. É delicado. A gente não pode, eu não posso simplesmente sair apontando o dedo e falar, ó, esse cara, esse fazendeiro está errado, certo tá o cara que é conservacionista ao extremo. Não, acho que tem que pesar, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas para poder ter convívio, né? Uhum. E como que eu posso fazer isso? Eu posso mostrar para ele que o turismo, por exemplo, o turismo fotográfico na região do Pantanal, ele pode ser muito rentável. Uhum. Agora, não adianta nada eu cobrar do meu cliente, montar os meus grupos, eu vou no Pantanal e eu levo alimento, eu levo daqui, tudo eu levo da e não consumo nada lá. Sim. Eu preciso levar esse dividendo para lá, eu preciso levar esse dinheiro para lá, fazer ele circular lá, para que ele possa entender que a onça viva talvez tenha um valor agregado muito maior do que a onça morta com o gado no campo. Sim. Então eu preciso fazer isso daí. E como que eu faço? Fotografando, levando um cliente esse ano, no ano que vem eu levo 2, no outro eu vou levar 4, e depois eu vou levar 10, e assim por diante eu vou, né, de grão em grão, levando cada vez mais gente para o Pantanal para conhecer isso daí, conhecer esse bioma. Eu acho que esse é o meu papel como fotógrafo, né? Sim. O Guilherme perguntou aqui que, como fotógrafo de vida selvagem no Pantanal, várias vezes ele se depara com rastros de onça. Existe alguma distância segura para se manter a distância desses animais a pé? Olha, nós não estamos no cardápio dela, tá? Sim. Ela não vai. Essa conversa de que a onça vai ver um indivíduo, vai atacar esse indivíduo, isso daí é uma grande conversa fiada, né? A onça, ela tem predileção por outros animais e não o homem. Ela vai atacar o homem se o homem se aproximar onde está o ninho dos filhotes dela, né, quando são muito pequenos, porque se for maior também, ele também vai embora, vai acompanhar a mãe. Ou se ela acabou de fazer uma caçada e ela está com a sua presa ali, e você está se aproximando, obviamente que ela vai defender o alimento que ela conquistou. Né? Ela é territorialista, ela conquistou esse espaço, ela vai querer fazer isso daí. Sim. São essas situações. Tirando essas condições, o animal sempre vai querer fugir de você. Ele não vai querer te atacar. Então as pessoas, elas criaram um mito em cima desse negócio da onça pintada, que, tem uma onça pintada, precisa... Ela acabou virando o vilão da história. Por isso que todo mundo mata. E não existe essa necessidade. Você me falou que você é biólogo, né? Não, eu sou formado em Direito. Eu sou servidor ambiental. Aí eu faço parte de um grupo de pesquisa em Direito Ambiental também. E trabalho em um órgão ambiental, né? Consequentemente, Então, mas eu trabalho nesse você já meio. deve ter ouvido falar várias vezes que os animais, eles se autorregulam, né? Se Sim, você sim. começa a ter muito indivíduo de uma mesma espécie e começa a faltar alimento, automaticamente eles começam a ficar mais inférteis, né? Começa a diminuir o número de proles e vai por aí afora. Porque eles tendem a se regular. Não há necessidade de falar assim, então agora nós vamos ter que começar a matar onça, porque com o negócio da conservação vai começar a ter muita onça e elas vão começar a entrar, vai entrar pela porta, meia dúzia aqui, procurando lugar. Não é assim.
né? Eles vão se regular. Só quem não se regula é o homem, que produz um fio atrás do outro, né, e vai aumentando a população, aumentando, e eles querem encher o planeta inteiro. Sim. A natureza não é desse jeito. Então eu acho que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso daí. Tem que continuar conservando, sim, né? A gente precisa disso daí. É engraçado que quando você vê uma paisagem que tem onça, significa que ela está conservada, porque você tem um topo de cadeia. Sim. Se não tivesse o topo de cadeia, significa que ela estaria começando o seu processo de degradação, né? Então você pega a região amazônica, né, que vem sofrendo com as queimadas, o Pantanal sofrendo com queimadas, etc. Mas eles têm o topo de cadeia ali ainda. Então, eu acho que ainda há tempo. De preservar. Perfeito. Oi, Raquel, que falou um oi aqui pra gente. Cara, todo fotógrafo, ele tem um tipo, né, de fotografia que quer fazer, que gosta de fazer. Que tipos de fotografia você pode fazer com uma onça, assim? Porque, não sei se tem muitos tipos, né? Eu sei que Cara, muito tem a fotografia de barco, né? Que você fica no barco e pega as a onças na vantagem, beirada. a vantagem de você fazer alguns tipos de safari é a proximidade com que você tem do animal, né? Sem você precisar fazer uma espera, por exemplo, né? Sim. Existem vários fotógrafos de natureza que eles não estão acompanhados de clientes, ele está sozinho com sua equipe, né? Então, eles têm essa coisa, ele põe, por exemplo, uma casa-mato e ele vai aguardar o momento para ele poder fazer a foto dele. Ele vai esperar o animal passar naquele lugar, que é aquilo que eu falei. Os animais, eles têm os seus corredores. Se eu quero Sim. fotografar determinado animal, é só saber por onde ele passa todos os dias e eu vou aguardar para poder fazer essa foto. E aí eu fico escondidinho ali, aguardando, e consigo a minha fotografia. Agora, como que eu faço isso se eu estou com mais 8 clientes junto comigo? 5 clientes. Eu não tenho condições de ficar fazendo esse tipo de espera, né? Até mesmo porque existe uma demanda, questão de tempo. O cara tem uma semana para fotografar e depois ele vai para outro destino, ele quer fazer outras coisas. Então, o Safari, ele é propício para isso. Agora, fotografar o animal de cima para baixo, eu particularmente não tenho boas experiências. Porque muda completamente o contexto, dá a impressão que eu estou superior a ele. E não é essa a ideia que eu quero passar. Eu não sou superior a ninguém. Eu preciso estar na linha dos olhos dele, ou abaixo dele. E o Pantanal favorece isso daí, que a gente fotografa normalmente embarcado. Então o animal está no barranco, os animais estão no barranco e nós estamos dentro de um barco. Então nós estamos abaixo dele. E isso muda completamente o contexto, inclusive na hora de fotografar. Eu já vi pessoas que estão fotografando junto comigo, clientes, que é a primeira vez que ele está indo, né? Que a hora que você aproxima, ele fala, cara, mas não está muito perto? Você fala, não, cara, está numa distância segura, nós estamos aqui a uns 15, 20 metros. E fala, então, mas a onça está ali em cima. Porque você está vendo como é que é a posição? Ele agora está na parte de baixo. Sim. Então o animal está acima dele. E agora ele passou a ter medo. Se fosse o contrário, ele não teria medo, porque estaria vendo o animal de cima para baixo. Sim. Então, até isso é uma experiência para quem está fotografando, né? Dessa forma, usando esses métodos, né, para se aproximar do animal. Isso é muito bacana. Perfeito. Agora, antes das nossas 4 perguntas finais, porque aqui nessa conversa a gente tem 4 perguntas fixas que a gente faz para todos os candidatos. Que legal. Aí eu vou fazer uma pergunta, porque a gente vê muitas histórias de fotógrafo que tem buscaram a vida inteira por um ângulo específico ou um momento específico. Sabe aquela foto assim que o animal tá, o pássaro tá vindo para chegar na água, pausar, você pegar aquele ângulo. Você tem uma foto assim? Um momento assim que você assim, cara, eu tô doido para ter esse momento de Cara, fotografia. eu falo que para quem fotografa vida selvagem, principalmente os predadores, o momento da predação é crucial, né?
É o que a gente espera. Sim. E de preferência num ângulo em que eu possa ver ele por completo, né? Não adianta nada eu ver, por exemplo, uma onça pular do barranco, dentro d'água, pegar um jacaré. Aí ela vai Sim. rolar dentro d'água, aquele troço vai virar né, aquele bolo de água ali. Olha eu, Ailton, Sim. falou em Ailton, falou em Pantanal, chegou Ailton. E aí você vai ver, né? Ó, documenta Pantanal aqui também. Então você Sim. vai ver só aquele rebuliço de água, onça e jacaré. E de uma hora para outra ele vai sair com o jacaré na boca. O que você viu da predação? Praticamente nada. Sim. Então eu acho que o sonho, né, de alguém que quer fotografar uma predação é, por exemplo, ver uma onça pegar o jacaré no seco, né, numa praia, ou pegar uma capivara numa praia, porque aí Sim. você vê o momento do ataque, você vai ver ela de frente, né? Sim. Ou então ver dois machos, né, disputando o território, né, porque tem toda Sim. uma questão de disputa, saber quando que um é vencido, né, e o outro é vencedor, aquela coisa do animal deitar de costas, né, e botar a barriga para cima, a questão da submissão. Então, Sim. tem várias coisas que são interessantes na fotografia, que é interessante, né, que é legal você ter o registro. E eu acho que é isso daí que eu busco. É óbvio que, normalmente, o que a gente mais traz de foto é onça dormindo, onça de olho fechado. A gente vê de onça bocejando, né? Mas, enfim, eu não posso escolher, não tem como a gente determinar o que ela vai fazer. É vida selvagem, né, bicho? Perfeito. Boa noite, pessoal que está entrando aí. A gente vai para as nossas 4 perguntas finais. E a primeira pergunta final é justamente a pergunta da onça. Pergunta da onça. Ah! A pergunta da onça, pessoal, é uma pergunta que ela é meio capciosa. A gente é hum, bonzinho a pergunta inteira, o a programa live inteiro inteira. com convidado. Mas agora a gente abre um pouco o momento para poder ser um pouco mais ácido. Wagner, com o advento Walter, né? Com o Evaldo. advento, com o advento das redes sociais, a gente democratizou tudo. Democratizou tudo, Uhum. tudo. Tudo que você pensar, a gente deu um jeito. Se não democratizou, está tentando democratizar essas questões. E para os fotógrafos, principalmente os profissionais, tem muita questão assim de, às vezes você posta uma imagem, alguém pega ali sua imagem e usa a sua imagem, e às vezes não te dá os créditos. Às vezes ele pega a sua imagem, por exemplo, pega algum elemento da sua imagem e usa ele como parte de uma arte maior e faz alguma coisa. E às vezes também não fala com você sobre isso, ou às vezes também ele não está nem nesse país, às vezes ele nem sabe que é sua, porque sua imagem já circulou várias vezes, né? Como você lida com esse processo? Cara, tem hora que até assim, é frustrante, né? Porque às vezes você faz uma imagem tão fabulosa e para você ela é uma imagem que tem uma importância muito grande. E aí você posta numa rede social e de repente ela não vai ter a repercussão que você esperava. Você manda para uma editora e o cara fala, ó, infelizmente não é o que a gente precisava, né? Para uma agência ou coisa do tipo. E aí do nada você fica sabendo que essa foto está fazendo parte de um algo maior, igual você falou, né? De um site, de uma notícia, de uma coisa. Cara, infelizmente hoje está tão democratizado, né? Que a sua imagem, uma vez que você postou, não tem mais como você ter esse controle sobre ela. Por isso que eu acho que é importante você criar uma identidade visual. Por que criar uma identidade visual? Porque a partir do momento que eu crio essa identidade visual, quem olhar aquela foto vai saber que a foto é minha. Eu não preciso ter assinado ela, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Quando você começa a assinar foto para colocar nas redes sociais, você está mostrando que aquela foto é sua. Mas chega um determinado ponto que você começa a colocar assinatura em uma, começa a não colocar em outras, até chegar ao ponto de você não precisar mais colocar essas assinaturas, né? E no fundo, talvez eu torça para que alguma grande empresa utilize a minha foto.
Sim. Porque só assim eu vou conseguir ganhar algum em cima dela, né? Sim. Esses dias me perguntaram, Walter, como é que fica essa questão de foto, né? Falei, cara, eu não sei, não existe lei, né, de direitos autorais, de direitos intelectuais, mas a gente não consegue frear tudo. Sim. Diferente da música. Se você fizer um vídeo e usar uma música sem ter os direitos, sem pagar os direitos, o próprio YouTube, o próprio Instagram, eles bloqueiam aquele vídeo, porque tem direito sobre ele. Agora, imagem não. Não existe uma inteligência artificial que bloqueia as imagens, né, com direito autoral. Não tem. Por enquanto ainda não existe essa ferramenta. Então o que a gente conta? A gente conta com essa questão da assinatura. Eu preciso criar uma identidade visual, né? Esses dias, tem um tempinho agora, eu dei um curso de fotografia noturna, e aí um cara do Rio de Janeiro falou, Walter, tem um cara plagiando você. Ele tá falando que a foto é dele. Eu falei, como Nossa. assim, cara? Você tá louco? Ele falou, vou te mandar o link do site dele. Mandou o link do site. Eu falei, não, cara, deixa eu explicar pra você. Esse cara fez curso comigo. Sim. Essa foto, né, a gente produziu junto. Por isso que ela é muito parecida com as fotos que eu tô produzindo. Sim. Ele falou, ah, tá, então, mas eu achei que fosse sua. É igualzinha. Uhum. Então você percebe a questão da identidade visual? Sim. A partir do momento que você cria essa relação, as pessoas passam a identificar sem precisar da sua assinatura. Eles vão falar, essa foto aqui é do Walter, essa foto aqui é de tal fotógrafo. Ele sabe Uhum. que quem acompanha nas redes sociais acaba vendo essa relação, né? Então isso é importantíssimo. Eu Sim. acho que eu Demais. respondi a conversa da onça. Respondeu sim. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai exercitar o nosso pensamento hipotético. Vamos dizer que o Wagner fosse o presidente da República e ele pudesse indicar alguém para ministro do Meio Ambiente. Porque eu acho que no decorrer de toda a vida do Walter, ele conheceu várias pessoas que ele deve achar assim, cara, essa pessoa é tão aguerrida à causa ambiental, é tão forte isso nela que eu indicaria essa pessoa a ministra do Meio Ambiente. É claro, é um título hipotético. Uhum. Walter, com você. Eu acho que é assim. É, esses tempos atrás, numa conversa, né, entre amigos, nós estávamos falando sobre isso daí. Eu acho que não teria como. Nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Uhum. E eu colocar na mão de uma única pessoa o poder de administrar o meio ambiente do país como um todo, uma só pessoa, né? E é o que vem acontecendo há décadas. Eu acho que deveria ser por regiões, por biomas. Eu não posso simplesmente entregar na mão o bioma Pantanal, por exemplo, na mão de uma pessoa que nunca veio no Pantanal. O que ele conhece de Pantanal? Ele não sabe qual é a realidade do Pantanal. Então eu acho que esse ministério ele deveria ser fracionado, né, e deveria ter várias porções aí, né? Cara, eu conheci vários biólogos que poderiam, né, assumir uma posição como essa daí. Eu acho que se eu falasse algum nome específico, eu estaria sendo injusto com alguns, mas, cara, tá difícil da gente acertar, hein? Algumas décadas que a coisa tá caótica, né, cara? Não tem. É um tiro no pé atrás do outro, né, cara? Sim. Então, eu não sei, é complicadíssimo. Eu acho que. Posso escolher eu? E aí eu ponho quem eu quiser nas 5 regiões? Perfeito. Inédito. Inédito aqui. Só que eu, Perfeito. não, eu iria ficar só para orientar. Falar, ó, você que conhece o Rio Grande do Sul vai ficar lá pro sul. Você conhece o Pantanal, fica no Pantanal. Você conhece a Amazônia, fica na Amazônia e assim por diante, né? Por exemplo, você quer mais do que o pesquisador, né? O João Paulo e a esposa, que são biólogos de Santa Catarina, mais do que eles conhecem é a Amazônia, né? Você pega, por exemplo, o professor Sabino, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Você tem quem mais na região? Pô, cara, é muita gente. Sim. Nome é o que não falta.
Agora, tem que conhecer, né? Vamos lá, próxima pergunta. A gente quer uma música. Uma música que aquece o coração, que deixa a gente feliz. Uma música que você pode ter ouvido recentemente. Qual uma música que te liga ao meio ambiente, que você vai para as Música que suas... me liga ao meio ambiente, cara. Puta, tem tanta música que me liga ao ambiente, mas eu acho que Pantanal, eu acho que não teria como falar de Pantanal sem falar de Almir Sater, né? Eu Uhum. gosto demais, e praticamente todas as vezes que a gente está naquele fim de tarde, né? Voltando pro rancho, voltando para a pousada, a gente acaba vendo um pôr do sol e aí vem a música Xalana na cabeça, né, cara? Xalana? Xalana, inclusive tem, Nossa. né, o grupo das meninas lá no Pantanal, né, Aham. com, com a Xalana Pantaneira lá, que, né, tem feito um trabalho belíssimo lá. Trem do Sim, Pantanal, né, sim. e, pô, tem várias do Almir Sater, cara. O pessoal falou aqui tocando em frente. Tocando Tá, em frente, pô. sim. Não, isso aí, Xalana é uma clássica, cara. Isso aí eu me lembro do meu pai tem 80 e tantos Agora, por anos. exemplo, eu gosto demais de rock and roll, né, cara? Então, por Sim. exemplo, eu não perco a oportunidade de escutar, por exemplo, Pink Floyd. Nossa, Pink Floyd é bom. Bom demais, até no Pantanal, cara. Até não, principalmente no Pantanal. Não, aí você ouve Breathe, Breathe in the air. Bora, vamos lá. Pessoal, última pergunta. Ela tá ligada com o nosso projeto Uma Chance. Porque Hum, a gente acredita que existe uma chance. Imagina que existisse uma chance para você mudar assim, essa a perspectiva ambiental, que a gente sabe que a gente está em um momento de degradação, com extinção de espécies e vários outros problemas. E havendo uma chance para você mudar essa perspectiva ambiental e fazer uma coisa que, sei lá, pode ser só uma pedrinha, mas uma pedrinha que você acha que vai impactar muito lá na frente. O que você faria se você tivesse uma chance? se eu tivesse uma chance de mudar assim, em uma questão ambiental que fosse mudar lá na frente, eu acho que eu teria que mudar a consciência das crianças. Bom, eu sou professor, não tem como fugir disso daí. Se eu pudesse mudar, eu iria mudar a consciência na cabeça das crianças. Porque elas vão levar isso adiante. Você pegar uma pessoa, né, uma pessoa mais velha e levar para o Pantanal, ele pode ser sensibilizado, né? Ó, o Guilherme falando de rockzão, é isso mesmo. Mas se você levar uma pessoa mais velha para o Pantanal, ele vai ser sensibilizado. Mas será que ele vai levar isso adiante? Agora, quando você planta no coração de uma criança essa questão da conservação, né? Ela vai levar isso para o filho dela, ela vai levar isso para a família dela, e isso aí vai se multiplicar. Sim. Então é muito mais fácil hoje a gente levar a questão da, 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 da conservação para as crianças do que para os adultos. É óbvio que a gente precisa levar para todo mundo, mas eu acho que as crianças devem ser priorizadas. Eu percebo, por exemplo, quando você fala, eu faço as minhas viagens e volto para a sala de aula. E eu faço muita relação com minhas aulas de física com coisas que eu encontro durante as minhas expedições. E você vê o brilho nos olhos deles quando você começa a contar as histórias, quando você começa a mostrar uma imagem, quando eles veem no seu Instagram, quando eles veem no seu site, né, as coisas que você passou e você faz relação com aquilo que você está explicando em sala de aula. E eu sempre remeto
a essa questão ambiental. Eu sempre toco no assunto de tudo isso daí. E eu acho que ao longo desses 30 anos já deve ter passado muito alunos, né, na minha sala de aula. Então eu já plantei muita semente de conservação por aí. Perfeito. Pessoal, agora, momento final da nossa live, eu gostaria de falar do nosso projeto ambiental que se chama Uma Chance. Nós do Fala aí Bicho entendemos que se existe uma chance, e a nossa chance é essa, cada pessoa pode ter uma chance, isso é que é incrível da parada, que essa uma chance se passa pela comunicação, na comunicação digital, a comunicação que é o que a gente se comunica hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia, a gente democratiza esse acesso à informação. Então, todo mês, a gente escolhe 3 pessoas, maio já está completa, se vocês quiserem entrar na fila de junho ou julho, a gente escolhe 3 pessoas e a gente passa o mês inteiro conversando com elas, dando dicas de redes sociais, tudo que vocês tiverem dúvida, e quem quiser participar disso, só mandar uma mensagem no direct que a gente coloca numa lista de espera. E durante esse período a gente passa tudo, pessoal, tudo que vocês precisarem. São só 3 pessoas, porque a nossa equipe não é muito grande. E a gente também prioriza que seja um excelente trabalho, né? Que você foque realmente na pessoa e a forma como ela comunica. Porque a gente viu que existe hoje muitos analfabetos digitais. A pessoa sabe ler, escrever, mas ela não sabe se comunicar digitalmente. Ela não sabe chegar aqui, abrir uma live e conversar com um colega, que nem eu estou fazendo aqui com o amigo Walter. E a gente precisa incluir essas pessoas também, é um trabalho de inclusão, né? Com certeza. Então, pensando nisso, a gente criou esse projeto. Outra coisa que a gente gostaria de falar é que essa live vai para o YouTube amanhã e depois ela vai para as plataformas de podcast. Se vocês quiserem ouvir por lá ou divulgar por lá, fiquem à vontade. E agora, no nosso momento final, a gente gostaria de pedir para o nosso convidado deixar uma palavra, um agradecimento final, uma mensagem final. Johnny, eu sou imensamente agradecido pelo convite, tá? Fala Bicho, acho que eu já vi algumas lives com vocês aqui, né? E achei sempre todas elas muito interessantes, sempre com conteúdo. Então eu só tenho a agradecer de fazer parte desse grupo. Espero ter contribuído à altura, né, dos demais convidados. E eu acho que o principal, né, o que a gente precisa realmente é levar a conservação adiante. Não adianta ficar só em leitura, só em eu acho interessante isso, eu acho interessante aquilo. Faça, cara. Uma coisa só. Não precisa fazer muito. Se você fizer a sua parte, já é o bastante. Eu vou evitar levar plástico para minha casa. Eu vou evitar levar canudinho. Eu vou evitar embalagem que não é biodegradável. Pronto, cara. Tá feito. Você fez a sua parte. Eu acho que isso é o principal. Não adianta nada a gente ficar só no discurso. A gente precisa fazer alguma coisa. Nem que for o mínimo, mas tem que fazer. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Walter. Pessoal, é com essa mensagem que a gente se despede de vocês. Na quinta-feira, às 19 horas, a gente já vai ter outra live com uma colega. E na quarta-feira a gente anuncia para vocês, tá bom? Beijão. Tá feito. Obrigado, Johnny. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.